Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, fique bem à vontade. Para mim é uma honra estar aqui pela primeira vez nesse púlpito, mas eu creio que o Senhor tem propósito. E como o pastor falou, foi uma semana de desafios, e eu escutando os louvores e escutando o que o pastor pregava agora, faz todo sentido porque que Deus me deu essa palavra para essa igreja no dia de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo pastor Jason Lugtenburg, minha esposa já se apresentou ali, Márcia Lugtenburg, e a gente tem um ministério chamado Instituto Transmitir, onde a gente ajuda pessoas na cura da alma. É um ministério interdenominacional, palavrinha difícil essa, né? Que a gente entra em parceria com as igrejas. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em 1 Reis, capítulo 19, versículo do 3 ao 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo do 3 ao 4. Quem vai achando aí vai dizendo amém. Ó, o pessoal é rápido aqui, hein? Glória a Deus. Antes da gente entrar na palavra, a gente precisa entender uma coisa. Muitas vezes a gente vem à presença do Senhor buscando cura, buscando libertação, buscando um renovo, mas às vezes parece que a gente não recebe. Por que isso? Porque muitas vezes eu entro lá pelaquela porta com esse desejo ardente, mas quando eu sento aqui nessa cadeira eu não permito que o Senhor me toque. Então hoje a gente vai fazer uma oração. Eu quero que vocês repitam comigo com a mão no teu coração. Pega a tua mão direita e coloca no teu coração. E repete comigo: Senhor Jesus, eu permito que o Espírito Santo de Deus aquebrante o meu coração, tire as minhas vendas, abra os meus ouvidos, mude a minha mentalidade, ministre o meu coração, para que eu saia daqui curado e liberto. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Bom, 1 Reis 19, 3, do 3 ao 4 diz assim: Elias teve medo, repitam comigo, medo, e fugiu para salvar a própria vida. Quando chegou em Berseba de Judá, deixou o seu servo e entrou no deserto. Repita comigo: entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou onde havia um pé de zimbro. Sentou-se ali debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Até aqui. Esse é o nosso versículo base. E a gente começa a observar aqui que Elias era um homem de Deus, sim ou não? Nesse contexto, Elias tinha acabado de sair aonde ele foi usado pelo Senhor numa batalha, aonde o Senhor mandou fogo dos céus, aonde o Senhor humilhou 400 servos do inimigo. E aí Jezabel, vou fazer uma retaliação, começou a falar que ia matar Elias. E Elias fugiu. Elias teve medo. E a gente começa a pensar assim: como assim? Elias, um profeta do Senhor, um homem destemido, onde o Senhor usava, ele chegava na frente do rei e falava o que o Senhor dizia para ele falar. Mas nesse momento, Elias teve medo. E aí pediu a sua morte. Quem tem preocupação aqui? Levanta a mão. Não esconde a mão. Estamos em um tempo que todos nós muitas vezes estamos aprisionados. Como assim, pastor? Mas o pastor acabou de dizer que somos livres. Só um detalhe: somos livres em Cristo Jesus, amém?
Só que a gente esquece. Vou trazer alguns dados para você, talvez você não saiba disso. 35 mil decisões por dia você toma. 1.500 por hora. O que é uma decisão? Sim ou não? Esquerda ou direita? Pode ser simples ou não, é uma decisão. Você pensa 150 palavras por minuto. 1.000 palavras por minuto a pessoa que é ansiosa. Olha o salto que dá. Quem é ansioso aí? Quando eu perguntei quem é preocupado, todo mundo levantou a mão. Mas eu perguntei quem é ansioso. Começa a entender? O que é preocupação? Ansiedade disfarçada. Mas vamos entender um pouquinho. Pesquisas mostram que 300 milhões de pessoas sofrem de ansiedade no mundo. Isso são pessoas diagnosticadas. Fora aquela pessoa que diz que só tem uma preocupação. Ela não está diagnosticada com ansiedade, mas ela está preocupada. O Brasil é em primeiro lugar no mundo. 18,6 milhões sofrem de transtorno de ansiedade. Nós podemos ser último lugar em tudo, mas em preocupação nós lideramos o mundo. Mas somos cristãos. Como isso é possível? 86% dos brasileiros sofrem com algum tipo de transtorno mental, ansiedade, depressão, estresse, síndrome do pânico. Eu vou repetir, 88%, quase 100%. E aí a gente pergunta, você tem ansiedade? Não, não tenho. Mas e esse número aqui? A cada 10, 8 pessoas. 88% de quem está sentado aqui é ansioso. Ou está estressado hoje. Foi uma semana difícil. Estresse. Mas qual é essa prisão que eu estou falando? E agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Quem tem medo? Quem tem medo aí? 1 Reis 19:3 diz assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua própria vida. A maior estratégia do inimigo é o aceleramento. Como assim? Talvez você não pensou ainda, mas todos vocês têm um desses aqui, né? Um celular. E eu não estou dizendo que isso aqui é de Satanás, estou dizendo que ele usa isso. Você pega o seu celular e começa a acompanhar as notícias diariamente. Aí você fica rolando a tela do seu celular, rolando, alimentando a sua mente, se preocupando e acelerando a sua vida. No século, só para você ter uma ideia, se a gente pegar hoje um dia, meio dia de informação que a gente tem aqui, informações que você tem, é o que um ser humano tinha no século XIX, na vida inteira. Por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que você está com medo? Porque se você tem muita informação. A informação é uma arma que o inimigo usa para distorcer a tua mente. Às vezes a gente pega a palavra e começa a ler e tem sono. Por quê? Porque a gente está com a mente cheia de preocupação. Pode diminuir o retorno aqui para mim, por favor. Então a gente tem que entender isso. Que às vezes a palavra não entra no teu coração, porque eu estou vendado. Que venda é essa, pastor? A venda da guerra, a venda da crise, a venda da política, essas vendas do teu dia a dia. Mas hoje eu vou trazer para ti, baseado na palavra, que o Senhor já te libertou, só que você esqueceu. Amém? Medo é igual a ansiedade. É uma distração. Você está sendo distraído o tempo todo.
E aí a gente pensa assim, ó, tem que ir na igreja. Não sei se aqui acontece, pastor, que o pessoal chega no domingo e, tem que ir na igreja. Tá chovendo, tem que ir na igreja. Mas para assistir o jornal, ou para te falar no teu grupo de amigos sobre as situações que está acontecendo no mundo, você fala. Eu quero saber, pensa, não precisa responder, o quanto você tem falado da palavra do Senhor para essas pessoas que você convive. Ou você chega no grupo e se contamina com esse excesso de informação, com essa preocupação, com esse medo. O medo, a ansiedade, ela divide a tua mente. O pastor falou em Romanos 12:2, essa é uma das maiores chaves da Bíblia. O que diz? Não te amolda ao mundo. Vamos trocar? Não sejam xeroques do mundo. Não copiem o mundo. O que é o mundo? As notícias, os achismos. Mas aí diz assim, ó, mas transforme o quê? A sua mente. Quando a palavra diz mente, quando a palavra diz coração na Bíblia, quer dizer que transforma a tua alma. E aí tem um porém, porque somente assim, você vai experimentar a boa e perfeita vontade, a agradável vontade de Deus na sua vida. Por que, pastor, que eu não tenho uma vida boa, perfeita e agradável, conforme a vontade de Deus? Talvez porque eu não sei ainda quem eu sou em Deus. Porque eu estou com uma confusão tão grande, que eu sei o que todo mundo diz que eu sou, mas eu não sei quem eu sou. Amém? A ansiedade, o medo diminui a tua produtividade. Você acorda cansado. Sabe quando chega na segunda-feira e você diz assim, misericórdia, mais uma semana de luta, de deserto. Como que isso é possível? Se o Senhor diz muito claro na palavra dele, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Por que eu não tomo posse dessa palavra e digo, Senhor, glória a Deus que eu estou vivo e tu tem um propósito para mim nessa semana, para glorificar e honrar o teu nome? Está entendendo que esse medo, essa ansiedade, ela distorce o que é prioridade na tua vida? Afeta as áreas do relacionamento. Conflitos dentro de casa acontecem por medo, preocupação e ansiedade. A gente atende muito casal. Para quem não sabe, eu sou psicanalista, minha esposa é psicóloga pastoral, a gente atende pessoas. Obrigado, querido. E sempre a base disso tudo é o medo, é a preocupação, é a ansiedade. E aí quando a gente atende casal e a gente começa a conhecer a história deles, a gente vê que tudo é expectativa, preocupação, medo. E casal com bênção do Senhor. Aí a gente esquece que o Senhor, sabe, todo mundo conhece essa palavra, o cordão de 3 dobras. Só que a gente só quer resolver entre nós dois. A gente tira Deus do relacionamento. Porque eu estou acelerado. O medo, a preocupação leva a decisões erradas, decisões precipitadas. A gente faz e depois se arrepende. Por que eu fui fazer? Mas eu já fiz. E agora? Toda decisão que você toma na sua vida é uma semente que você lança nessa terra, que ela é fértil. Como que eu sei como está a minha vida? Teus frutos são doces ou amargos? A tua vida é pesada ou uma vida leve? Consegue entender que você é livre por decreto de Deus, mas você se aprisiona por enganação do inimigo? O medo, a preocupação
rouba a tua paz, mas o Senhor veio para que você tenha paz. A paz que o mundo não dá, Ele te entrega, mas rouba de você, porque você está, sabe, eu quero saber o que vai acontecer. Não, tu começa a tomar partido, começa a ver as notícias, tu começa a tomar partido, igual ao time de futebol, que as pessoas brigam porque são de times diferentes. Está entendendo que você começa a se conectar em algo que não é prioridade na tua vida? Quem é que sabe o seu chamado aqui? Quem é que sabe o propósito para qual Deus te colocou no mundo? Quando as pessoas chegam para nós e perguntam assim, quem tu é? Ela dá a profissão, dá o cargo, eu digo, tá, mas tira a profissão, tira o cargo. Quem você é? Não sei. E é por isso que quando eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu não sei o meu propósito e eu tenho medo. Em João 10:10 é uma palavra bem conhecida. O ladrão veio para roubar, matar e destruir, certo? A gente sempre lê essa parte, mas tem uma vírgula, e quando tem uma vírgula tem um porém. E aí o Senhor Jesus diz, mas eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. A questão é, por que você só se apega à primeira parte do versículo? E você culpa, Satanás está roubando a minha vida, Satanás está me matando, Satanás está me travando. Mas o Senhor já disse, eu vim e tu me aceitaste. Segue o meu caminho, tu vai ter vida em abundância. Até onde eu sei, me corrijam se eu estou errado, vida em abundância é em tudo, glória a Deus. É liberdade, é cura. Eu sei que você veio aqui porque você veio buscar, você veio glorificar o Senhor, mas no teu coração tem algo que você quer. Você quer que algo que o Senhor faça para a tua vida. Deus é um Deus de milagre? Sim ou não? Amém, né? Mas Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de processo, porque quando a gente abre Gênesis, Ele cria tudo em 6 dias. Quando eu estava começando a estudar, eu perguntei, mas por que Deus não fez em um dia? Porque Ele é Deus, Ele faz assim, ó. Não, e ainda no 7º Ele diz assim, vou descansar, vou desfrutar. O que Ele nos ensina? Que a vida é de processo, e que tu tem que ter um dia para desfrutar de toda a conquista que tu fez. Não vale a pena, não faz sentido a vida, você trabalhar de segunda a segunda e não desfrutar. Você ficar focado nas preocupações e não desfrutar com a sua família, não desfrutar com seu filho. Sabe por que relacionamentos terminam, casamento? Falta de atenção. Porque o mundo está acelerado, porque eu tenho uma preocupação, e o Senhor diz, eu vim para que você tenha vida, vida em abundância. Você já tem a bênção. Usa essa bênção, toma posse dessa bênção. Em Marcos, quem quiser abrir a palavra aí, esse versículo é o nosso segundo versículo. Aqui vocês vão entender uma coisa. Livro de Marcos, capítulo 4, versículo 38 a 40. Está glorificando o Senhor. Amém? Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordaram chamando, mestre, vamos morrer. Olha novamente. O que Elias disse? Eu quero morrer. O que os discípulos estão falando aqui? Vamos morrer. O Senhor não se importa? E Jesus respondeu, e Jesus despertou, repreendendo o vento, repreendendo as águas, aquieta-te mar, aquieta-te vento. E de repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou,
Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? E esse aqui é o ponto. Quando a gente olha para Elias, um homem usado pelo Senhor, e eu tenho certeza que cada um que está aqui é uma ferramenta poderosa na mão de Deus. Mas por que, pastor, que eu não sou usado? Porque você está aprisionado no medo, na comparação, na preocupação. E aí a gente olha para Elias, e Elias chega nesse ponto que ele diz: Senhor, tira minha vida, não aguento mais. Cientificamente, Elias estava num quadro de depressão. A pessoa, quando pede para morrer ou tenta um suicídio, ela está num nível gravíssimo de alma doente, que é depressão. Espiritualmente, ela está com uma brecha tão grande que o inimigo já tem acesso ao coração e à mente dela, ela já está sendo manipulada. Como isso é possível, pastor? Ele era um homem de Deus. O problema é a brecha. Qual a minha brecha? Medo. Medo é a maior brecha espiritual que você pode ter. Você sabe que o Satanás é derrotado, sim ou não? E como que ele toca na tua vida? Porque eu permito inconscientemente. Quem tem fé aí? Levanta a mão. Não me decepcione. Todo mundo pelo menos tem que levantar a mão. Quem tem fé aí? Amém. Quem tem medo aí? Então temos algo errado aqui. Como que você vai ter medo e vai ter fé ao mesmo tempo? Está entendendo? Vamos imaginar uma coisa, vamos pensar aqui, vamos junto comigo. Nesse lado aqui vamos aproveitar a parede escura. Tem um túnel escuro, uma porta, certo? Esse aqui é o do medo. Esse outro aqui atrás do nosso irmão é o da fé. Os dois túneis são iguais. Quando eu entro no túnel do medo, que é todo escuro, como que eu entro? Preocupado. Com medo de que algo vai acontecer. Eu vou cair num buraco, eu vou tropeçar. Alguém vai me pegar, sabe? A gente começa a pensar várias coisas. Que sentimento você tem? Medo. Aí o corpo já começa a tremer. Entendeu esse túnel, né? Toda vez que você tem uma preocupação, você entra no túnel do medo. Agora vamos entrar no túnel da fé. O túnel da fé também é um túnel escuro. Tu não sabe o que vai acontecer. Só que tem um detalhe. Eu vim para que você tenha vida em abundância. Quando você entra no túnel escuro, você dá um passo, o Senhor coloca o pé para te pisar. Você dá um passo, o Senhor coloca o pé para te pisar. Você dá um passo, o Senhor diz: eu estou contigo, porque eu te pego pela minha mão direita e te conduzo. A fé não é uma fé que você entende. A fé você confia. Fé nada mais é que confiar em Deus. Posso ir mais fundo? Amém? Posso falar bem o que tem que falar, pastor? Vão tirar essas escamas? Medo é fé no diabo. Por isso você não esperava. Toda vez que você tem medo, você tem fé no diabo. Toda vez que você tem medo, você vira as costas para o Cristo que morreu por ti, para te justificar, para te curar, para te libertar. Como vencer esse medo? Mas o medo não é natural, pastor. Não, todo mundo não tem medo, isso não é normal. Vamos explicar uma coisa. Se eu chegar aqui, vamos imaginar que isso aqui é um penhasco, e eu chego aqui, eu sinto medo. Isso aqui é natural. Autopreservação. Mas é algo real. O problema é quando eu tenho medo de algo que eu não estou vendo. Eu só estou pensando. Em Filipenses 4,6 diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus.
Vou explicar esse versículo, porque talvez a gente lê e não entende. Não andem ansiosos por coisa alguma. Até onde eu sei, coisa alguma é nada. Amém? Então isso aqui é uma ordem do Senhor. Não andem ociosos por coisa alguma. Não tenham medo por coisa alguma. Mas e a crise? Mas e isso? Mas e aquilo? O comando é: não te preocupa por nada. Mas em tudo, e tudo é tudo, desde o teu maior problema ao teu mínimo problema, pela oração e súplicas, pela conexão que você tem com o Senhor, peça a Ele, apresente teu pedido a Ele. Sabe qual é o nosso problema? Chega a situação e nós dizemos assim: não, eu vou resolver, porque eu já tenho experiência, e isso aqui eu tiro de letra, faço com os pés nas costas. E aí não dá certo. E aí começa a apertar o cinto. E aí você começa a ficar preocupado. E aí agora eu falo para os homens. Porque o homem é assim, o homem quando nos procura é porque está no fundo do poço, está igual a Elias, já quer a morte. O nosso problema como homens é o nosso orgulho. A gente não quer dar o braço a torcer. Mas o homem tem o mesmo medo e a mesma preocupação da mulher. Só que a mulher ela é mais sincera. E ela fala. Aí quando não dá mais, aí você vai para o joelho. Eu quero saber por que você não vai para o joelho antes. Por que você precisa entrar nesse deserto e pedir a tua morte? Sendo que antes já tinha caído fogo do céu, sendo que antes você já era liberto, o Senhor já tinha te dado essa liberdade, essa cura, a estratégia do céu, a sabedoria. Você já tem tudo. A questão é que você se deixa envolver por essa preocupação. Mas pastor, eu tenho que ficar, eu tenho que saber das notícias, eu não posso ficar alienado. Eu não estou dizendo que você não vai ficar alienado. O problema é que você traz para o seu coração e quer resolver algo que você não consegue. Ontem a gente fez uma imersão chamada Metanoia. Hoje a gente trabalha muito essa cura interior, e eu faço um exercício bem simples, eu quero fazer com vocês. Espicha o teu braço assim. Todo mundo espicha o braço assim. Espicha os braços assim. Espicha. Consegue tocar em alguém aí? Quase nada, né? Quero saber se o pastor Sérgio pode me ajudar. Aí e eu aqui. O senhor consegue me ajudar? Creio que não. Porque o senhor não está alcançando. Está entendendo? Você só consegue ajudar alguém quando essa pessoa chegar aonde você está. Eu explico isso. Às vezes eu quero carregar o fardo do meu irmão. Às vezes eu quero ser Espírito Santo na vida do meu irmão. Às vezes eu quero ser Deus na vida do meu irmão. Às vezes eu estou impedindo um processo de Deus na vida dele. Porque eu quero ser juiz. E só tem um justo juiz. Esse é o problema. Você vai fazer esse exercício, quando tiver uma preocupação, você vai espichar os braços e você vai saber o sentido. Eu posso resolver isso agora, nesse momento? Não posso, então deixa para lá. É minha responsabilidade? Não, então dá para alguém que vai resolver. É nessa hora que você pede ajuda. É nessa hora que você clama ao Senhor e diz: Senhor, eu não sei o que fazer, me manda recurso. E às vezes o recurso está no teu lado, é a tua esposa, às vezes é o teu filho, às vezes é o teu pastor, às vezes é o irmão que está sentado do teu lado. Aí o problema é que eu fico com tanta preocupação, preso nesse medo, que eu não faço nada, eu congelo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio. Não sou covarde, pastor, mas se você tem medo é covardia. Deus não te deu espírito de covardia. Deus não te deu espírito de medo. Medo não é de Deus, está muito claro aqui. A autopreservação é do Senhor. Mas medo que te para, que te congela,
que te mata. Não é. O que ele diz que ele te deu? O espírito de amor, de domínio próprio. Domínio próprio é minha responsabilidade. Deus já me entregou, quando eu me batizei, eu recebi o Espírito Santo, a qual tem o fruto do Espírito, que um gominho, pensa que o fruto do Espírito é uma laranja, que tem 9 gomos. Tanto você já tem todos, inclusive o domínio próprio. O problema é que eu terceirizo. Sabe como é que eu terceirizo? Eu tenho a síndrome do Adão. O que acontece? Adão, o que aconteceu? Não, acontece o seguinte, Senhor. Essa mulher que tu me deu, me fez comer do fruto. Tá, mas só um pouquinho. Para quem Deus tinha dado a ordem? Para Eva ou para Adão? Esse é o problema. Se Adão não tivesse comido do fruto, não tinha dado nada. Não tinha acontecido nada. Porque ele era o responsável pelo Éden. Ele tinha essa responsabilidade, ele negligenciou. É o que a gente faz. Quando acontece algo e dá errado, a gente terceiriza. E aí a Eva já aprendeu com Adão. Não, o negócio é o seguinte, a culpa é da serpente. Ninguém assume a responsabilidade. Isso é covardia. Domínio próprio é: eu sei que eu tenho medo a partir de hoje. E eu, através do nome que é sobre todo nome, vou repreender isso na minha vida. Vou tomar posse disso. Vou me posicionar. Você já ouviu falar em posicionamento espiritual? Como que eu me posiciono espiritualmente? Eu vou explicar. Eu me posiciono espiritualmente aqui na terra. Eu não aceito essa preocupação e repreendo em nome de Jesus. Acabei de me posicionar. Peguei a palavra, tomei posse e declarei. O problema é que a gente não faz isso. E não é em pensamento, você tem que abrir a boca sim. Porque em pensamento você já está prisioneiro. A sua mente já está prisioneira desse medo. Em Mateus 11, 28, do 28 ao 30 diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu sei que vocês já ouviram muitas vezes esse versículo, mas vamos entender esse versículo. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Procura Deus toda vez que você tiver medo, toda vez que tiver preocupação, toda vez que você tiver uma angústia, toda vez que você se sentir sozinho, toda vez que você estiver perdido, venha a Ele. Como que eu venho? Em oração. Entra no teu quarto, te fecha e clama ao Senhor. Está escondendo de quem, se Ele já conhece tudo? Só que diferente de Satanás, o Senhor não te invade. Satanás te manipula o tempo todo com as coisas do mundo. Mas o Senhor diz: vem a mim quando tu não está conseguindo. E aí Ele diz ainda assim, ó. O que Ele diz? Olha que interessante. E eu te darei descanso. Tomem sobre mim, sobre vocês o jugo e aprendam de mim. Você é cristão? Sim ou não? Amém? O que é ser cristão? Um mini Cristo. Por que eu me batizo? O que é o batismo? Eu estou trazendo conceitos que vocês já sabem, mas é bom a gente relembrar. Quando eu sou submerso às águas, eu morro. O que eu mato? O meu achismo, os meus medos. Eu mato aquilo que antes era da velha criatura. E quando eu volto, eu sou uma nova criatura. Eu sou filho agora. É uma nova forma.
Então eu tenho que esquecer, eu tenho que mudar meus comportamentos, eu tenho que mudar minha comunicação, eu tenho que ser uma nova pessoa, mas depende de mim tomar posse disso. Aprendam de mim, diz o Senhor. Enquanto você não aprender do Senhor, você vai ficar trancado nessa prisão chamada medo que está dentro de você. E você vai chegar, vai pedir oração para um, vai pedir oração para outro, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas a chave está aqui dentro já, o Senhor colocou já em ti. Não está perdido. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o Senhor é o Deus que cura, que liberta, que transforma. Eu sei que você diz assim, ó, não, Jesus, pastor, eu estou numa estrada que tem muita pedra de tropeço, mas o Senhor vem te dizer, sai dessa estrada e pega um caminho a partir de agora, porque a estrada é que vai para qualquer lugar, e nesse caminho vai ter pedra sim, mas vai ser degrau para te subir mais alto, perto do Senhor teu Deus, daquele que te criou desde antes da fundação do mundo e tem um propósito para a tua vida. Não tenho mais tempo, já passou meu tempo. O Senhor vem te dizer essa noite, o tempo é agora. Ainda dá tempo. Deus é um Deus de propósito. E eu creio que se você está aqui essa noite, porque Ele tem um propósito sim para a tua vida. Mas ainda Ele diz ainda, tomem sobre vocês e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. E aqui nós temos um problema. Por que eu não sou humilde? Porque eu sou orgulhoso. O primeiro pecado foi o orgulho. Satanás caiu pelo orgulho. E quando você é orgulhoso, você não está copiando Cristo. Você está copiando aquele que você nunca queria copiar. Mas você está sendo envolvido por algo que hoje eu creio que o Senhor está tirando das tuas vendas. Hoje eu creio que o Senhor está fazendo uma metanoia, está transformando a tua mentalidade, para que você venha sim, a partir de agora, viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E vocês encontrarão descanso para as tuas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se eu estou no deserto ainda, se a minha vida é uma luta, é porque eu não quero dar esse fardo para o Senhor. É porque ainda eu acho que eu consigo. E isso chama-se orgulho. Vocês nunca pararam para pensar por que Jesus diz assim: deixe vir a mim as criancinhas, porque dela pertence o reino dos céus? Pertence só às criancinhas ou a todos nós? Não tem a ver com as criancinhas, tem a ver com a mentalidade de criança. O que uma criança faz? Você que tem filho pequeno, pai, o que eu faço? Pai, me ajuda, mãe, me ajuda, eu não sei o que eu fazer, eu vou, eu fico. É assim que você tem que fazer com o Senhor. Perguntar tudo para Ele, pedir tudo para Ele. É assim que você vai ter um fardo leve. Você tem responsabilidade, sim, mas é Ele que te entrega sabedoria. Mas como descansar no Senhor e começar a vencer esse medo? Essa é a pergunta da noite. Como que eu faço isso, pastor, na prática? Agora eu já entendi que eu cheguei aqui vendado. Mas eu já entendi, Senhor, que o Espírito Santo tirou essas vendas agora. Mas vamos para a prática. Como que eu posso vencer esse medo? Primeiro ponto, oração. Em Jeremias 28, versículo 2 diz assim: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu ouvirei. Como que eu oro para o Senhor? Cada um tem uma forma de orar, né? Eu vou trocar a palavra para de repente você entenda melhor isso. Conversa com Deus. Coloca assim, ó, bota uma cadeirinha lá na tua casa, do lado assim, senta aqui do meu lado, Jesus. Eu preciso contar o meu dia para ti. Tá difícil. Tá acontecendo isso. E aí tu fica quietinho, que Ele vai te dar uma estratégia.
Mas você precisa abrir o teu coração, quebrar teu orgulho e clamar ao Senhor. Não tenha vergonha, é longe de todo mundo. O Senhor já sabe o que está acontecendo contigo. E Ele está assim, ó, eu quero te ajudar, mas eu não posso te invadir. Então, primeiro ponto, oração. Pensa, vou conversar com o Senhor. Vou tirar um tempo com o Senhor. Senhor, senta aqui, vamos tomar um chimarrão. Eu acho que ele toma chimarrão. Você tem tempo para Deus? Deus é prioridade na tua vida? Ou a prioridade é pagar tuas contas? A prioridade é o teu trabalho? A prioridade é alcançar as metas? E quando tu for recolhido, Ele te disser lá, o que tu fez lá, Jesus? Não, Senhor, eu tinha um ministério, nós ajudava várias igrejas, nós salvemos várias almas para o teu nome, para glorificar. E Ele pode chegar e me dizer assim, e o teu primeiro ministério, tu cuidou? Como assim, meu primeiro ministério? Não era o Instituto Transmitir? Não, era a tua família. Era a mulher que eu te dei. Era o filho que eu confiei a ti. Está entendendo por onde vem? Satanás só tem um objetivo: destruir a tua família. O primeiro ministério que o Senhor instituiu foi a família. E Ele foi lá na família. Você sim tem que pagar conta. Você sim tem que fazer tudo que a gente falou aqui. Mas Deus tem que estar em primeiro lugar. Se o Senhor não estiver em primeiro lugar, você não vai ter força, nem sabedoria para resolver as situações. Se Deus não estiver em primeiro lugar na tua família, a tua família vai ficar disfuncional. Se Deus não estiver em primeiro lugar no teu relacionamento conjugal, vocês vão começar a ter conflitos, sim. Então coloque Deus em primeiro lugar. Converse com Ele todos os dias. Quantas vezes, pastor? Quantas vezes for necessário. Não conta, ninguém está contando aqui. Deus quer intimidade contigo. Deus quer dependência de ti. Deus quer que tu seja um filho obediente. Segundo ponto, louvor. Em Hebreus 13:15 diz: por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu amor. Nós todos estávamos louvando aqui. E quando você louva e permite, você sente a presença de Deus. Porque o louvor é baseado na palavra. Logo que a gente se converteu, a gente aprendeu uma coisa. A gente tem louvor 24 horas lá em casa. A gente pegou uma caixinha, botou um pendrive e deixou no loop. Está tocando direto o louvor. Muda o ambiente. As pessoas chegam lá em casa e dizem assim, o que tem de diferente aqui? É o louvor que não para. O louvor não para porque o louvor cria muros de fogo onde Satanás não pode entrar. Porque tem louvor, tem adoração, tem a palavra continuamente. Então o medo não tem poder. Então você tem que mudar sim algumas coisas. Compete a você. É você que tem que orar. É você que tem que louvar. Não tem como terceirizar isso. O teu irmão, o teu pastor pode orar por ti? Pode, com certeza. E pode ser usado? Pode, vai ser usado porque ele é ferramenta nas mãos do Senhor. Mas se você não permitir, não vai andar. Terceiro, estou quase terminando. Apesar que o pastor me disse que eu posso ir até meia-noite. Não, brincadeira. Leitura da palavra. Em Josué 1:8 diz assim: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Ponto. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido.
E aqui tem mais uma chave. Quer terminar com as lutas? Quer sair do deserto? Leia a palavra. Medita e aplica na tua vida. Pega a palavra, não por obrigação, leia. Se você tem preguiça, você bem o português, de ler um capítulo inteiro, leia alguma coisa e diz assim: Senhor, como que eu posso aplicar hoje isso que eu acabei de ler na minha vida? E seja carta viva nas mãos do Senhor. Sabe como que alguém vai te reconhecer se você é verdadeiramente um cristão? Pelo teu comportamento, pelas tuas atitudes, por como você fala. É isso, esse é o que vai dizer se você é um cristão verdadeiro ou não. Você pode ser muito conhecedor da palavra e não aplicar nada da palavra. Como isso é possível, pastor? Porque você ainda está preso no medo. Você conhece, mas não aplica. Aplique a palavra. Meditar na palavra é garantia do que está dizendo para Josué? Do que? E só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Lembra do João 10:10? Você terá vida em abundância, se você cumprir a minha palavra. Última estratégia, não menos importante. Tudo isso aqui tem que cumprir. Isso vai te libertar do medo. Congregar. Em 1 Coríntios 12:27 diz assim: juntos todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Agora tem essa moda, eu sou igreja. Eu sou igreja. Eu quero saber se o teu coração fora do teu corpo serve para alguma coisa. Se os teus pulmões fora do teu corpo servem para alguma coisa. Se você tirar um órgão seu e botar fora do teu corpo, o que acontece com esse órgão? Apodrece? Morre? Assim somos nós, quando não congregamos. Mas pastor, não estou pronto. Eu sou indigno. Eu peco muito. Eu não sei, eu não consigo falar, eu não consigo me expressar, mas ainda assim, você faz parte do corpo. Ainda assim, Deus quer te usar. O problema é que às vezes eu quero me colocar onde Deus não me colocou. Pega a tua mãozinha e faz assim. Quantos dedos tem aí? 5. Eu quero saber se alguma vez um dedo brigou com o outro. Coisa estranha essa pergunta, né? Mas você já viu os dedos brigando um com o outro? Não, porque eles sabem que cada um é importante. Que dependendo do que você vai fazer, você precisa de todos os dedos. Assim é a igreja. Precisa de você sim. Ah, mas eu só vou nos domingos e sento no banco. Mas Deus está te dizendo, eu quero te usar. Você já tem algo para derramar. O problema é que você está te amoldando ao mundo mais uma vez e sendo um xerox que você quer ser igual àquele irmão que está se destacando por isso, ou aquela irmã, ou alguma coisa assim. Você quer o propósito da outra pessoa. Mas Deus quer te dar o propósito teu, original. Você não é um xerox, você é original. Eu gosto de dizer que a gente é filho único de Deus. Ninguém é igual. Todos são importantes. Então quando o pastor diz assim, nós vamos fazer uma campanha. Venha na campanha. Não venha, mas venha pronto para receber e para transbordar. Porque se Deus te disser assim, ó, e Deus fala no teu coração, te levanta da cadeira e vai orar lá para aquele irmão. E aí você diz assim, Senhor, eu não estou pronto ainda. E aí você trava o ministério, daí sabe o que Deus faz? Ele levanta outro. Porque Ele não vai parar a obra dEle. A questão é, Deus quer te usar. Então hoje, o Senhor está te dizendo, para de sentir medo. Mas tem um outro recurso que Deus ensina, que Deus entrega para nós. A ajuda.
Às vezes você vai precisar de ajuda de alguém, de um especialista. Você tem uma cárie no seu dente, e ela é muito profunda. Você ora, e você quer um milagre do Senhor, que Ele faça uma obturação ou um tratamento de canal para ti, milagrosamente. E o Senhor está te dizendo assim, ó, eu coloquei um recurso aqui na terra, chama-se dentista. Vai lá que eu vou operar através dele. É isso que a gente tem que entender, que Deus te envia sempre recurso. Deus é o Deus do milagre, da cura, mas Deus também é o Deus da provisão. Ele vai te enviar recursos, sim. O problema é que às vezes a gente está tão vendado, tão engessado, que a gente não enxerga o recurso. E segue falando para Deus, me envia, me cura, me liberta. E o Senhor está te orando lá de cima, dizendo assim, ó, abre os teus olhos, já está feito, já está aí. Quando o Senhor morreu na cruz, Ele te entregou assim, ó, na hora, libertação, cura e justificação. Justificação é, ninguém pode apontar nada para ti. Só Ele é o justo juiz. E você está num processo chamado santificação. Como que é esse processo? Talvez hoje eu vou falhar. Eu vou orar para o Senhor, vou me arrepender e não vou repetir mais. Eu estou caminhando. Eu estou sendo transformado. Eu estou sendo curado todos os dias. Eu creio que o Senhor falou contigo hoje. Só que agora a gente precisa se mover. De nada adianta a gente ficar aqui conversando e eu explicando, você embasado na palavra, né, meditando em tudo que a gente está falando e não aplicar. Não vai ter transformação. Então agora a gente vai fazer assim, o louvor pode subir. Nós vamos, quero que você vá meditando agora em tudo que foi falado e não se engane. É só você e Deus agora. Peça para que o Espírito Santo te lembre quais são os teus medos. Peça para que o Espírito Santo te mostre aonde você ainda é prisioneiro, porque o Senhor hoje quer te libertar. O Senhor hoje quer te curar. Então você vai se colocar de pé, vai fechar os seus olhos e eu vou orar. E à medida que eu vou orando, se você sentir no coração, e somente se você sentir no coração, e tiver fé, e tiver coragem, pois Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, amor e domínio próprio, você vai dar um passo de fé. E você vai vir aqui na frente no altar, para que Deus possa tirar todas as vendas, quebrar todas as correntes, mudar a tua mentalidade